Dia de jogo decisivo, dia de Copa do Brasil pro Atlético. O Atlético enfrenta a equipe do Atlético Goianiense na Arena da Baixada, um empate por 0-0. O Atlético até perdeu algumas boas chances no jogo. Acho que foi um jogo assim que o Atlético poderia ter saído com um resultado melhor, poderia ter saído com um resultado que desse mais tranquilidade para esse jogo agora em Goiânia, mas não foi o que aconteceu. E eu tô vendo muita gente vindo perguntar, quase que de forma voluntária, e aí eu acho que começa a ser um pouco mais engraçado, em relação ao Odair. Se o Odair balança com uma eliminação ou não balança com a eliminação. E aí a gente tem que levar em consideração o histórico que o torcedor do Atlético está acostumado de ver um Atlético não sendo muito resistente na hora de manter técnicos, ainda mais depois de um vexame. E aí a gente tem que assumir a realidade que não passar do Atlético Goianiense, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, sabendo que vai ser um jogo dificílimo, que o Atlético Goianiense, assim como foi na Arena da Baixada, vai dificultar a vida do Furacão. Não vencer em Goiânia, ver o Atlético tropeçando em Goiânia vai ser um vexame. A eliminação na Copa do Brasil vai ser um vexame, e aí a gente entra até numa questão financeira, né? Quando a gente fala de planejamento do Atlético na temporada, planejamento financeiro, o clube contando com premiações, a gente tá falando de um Atlético que conta chegar pelo menos nas quartas de final, que daria cerca de 13, 14 milhões de premiação na Copa do Brasil, que a gente sabe que sempre paga muito bem. Então, é um vexame esportivo e seria uma tragédia financeira pro nosso Furacão. Seguinte, rapaziada, vamos lá trocar uma ideia sobre essa questão do Odair balançar ou não balançar, tá? Eu acho que o Odair balança, mas não é a balançada que vocês imaginam. Não acho que o Odair, nesse momento, corra nenhum tipo de risco com eliminação, sem eliminação, com sequência de derrota, sem sequência de derrota, no sentido de a gente olhar a possibilidade da diretoria romper o contrato do Odair, acabar esse ciclo do Odair com a cabeça do Atlético, no momento que o Odair nunca teve tantos poderes no Atlético. Nunca teve tanta autonomia no Atlético. Hoje, basicamente, o responsável pelo setor de futebol do clube, pelo departamento de futebol do clube, é o Odair. E eu acho que, se acontecer uma eliminação, o que eu volto a dizer, eu espero que não aconteça, mas caso aconteça uma eliminação, que no futebol tudo é possível, eu acho que aí sim a diretoria vai querer contar com o Odair. Aí eu acho que aí sim a diretoria vai olhar pro Odair e vai falar, puta, velho, a gente precisa desse cara. Eu acho que aí sim a diretoria vai fazer uma força danada pra manter o Odair. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é o melhor bombeiro possível dentro do Clube Atlético Paranaense. Se você olha pro Petralha, se o Petralha vier dar uma declaração depois de uma eliminação, a torcida vai cair em cima dele. O Márcio Lara é a mesma coisa. Então a imagem do Odair e a predisposição do Odair de, até nos momentos mais difíceis, dar a cara a tapa, e eu acho o Odair muito corajoso nesse sentido, protege a diretoria de alguma forma. E essa diretoria, mais do que qualquer coisa, é uma diretoria covarde. Essa diretoria, mais do que qualquer coisa, é uma diretoria difícil, assim, de assumir responsabilidades, fazer meia-culpas. Então, acho que a última coisa que pode acontecer é o Odair balançar. Ué, Thiago, mas você falou que o Odair balança, não é da maneira como a gente pensa. Eu acho que o Odair balança no sentido de ele refletir as condições de trabalho que estão dando para ele. Porque se uma eliminação acontecer contra o Atlético Goianiense, é puro reflexo de um grupo insuficiente. E aí, vamos ser sinceros, não é surpresa para absolutamente ninguém que esse grupo é insuficiente. A gente acaba de perder o Bruninho, que não estava jogando bem, e a gente já tem mais uma lacuna dentro desse elenco. Então o Odair balança no sentido de não o Atlético querer abrir mão do Odair, mas o Odair repensar o respaldo que ele tem de trabalhar no Atlético. E por que eu falo isso?
Porque quando você é um treinador, você precisa das melhores ferramentas possíveis. Se a diretoria, se o clube não te dá as melhores ferramentas possíveis, qual o nível de respaldo que você tem? Qual o nível de garantia, de segurança que você tem? A resposta é fácil. Você tem um nível de garantia baixo. Então, se eu fosse o Odair, eu ficaria repensando, cara, esses caras estão me expondo. Esses caras estão me botando numa linha de frente não só com o torcedor, mas no final das contas, quando você é técnico de um time que cai precocemente numa competição, você também carrega aquilo ali no currículo, sabe? E daqui a 2, 3, 4 anos, ninguém vai querer saber se a culpa é da diretoria ou não. Eu acho que o Odair tem algo muito legal, que eu acho que faz parte da liderança dele, que ele tenta trabalhar com o que ele tem e é a partir disso que ele encontra ótimas soluções. O Odair é um cara que fala bastante, mas trabalha bastante e entrega bastante. E eu acho que é isso que faz ele ser um grande técnico. Muito discurso e pouca entrega acaba sendo desproporcional, todo mundo sabe. Muito discurso e pouca entrega acaba sendo extremamente ineficiente. Ninguém quer ver o Odair falando mais do que entregando. Mas no final das contas, é um receio, né? Não é um receio. É um receio. É um receio grande. A gente fala da perda do Bruninho, lembrando, né? Perdeu o Luiz Gustavo, perdeu o Teran. Parece que cada vez menos o Odair tem sob o controle dele ali. Cada vez menos ele tem opções. Cada vez menos ele tem alternativas para montar o time titular do Atlético. Então, cogitar uma saída do Odair, pra mim, é só desviar um problema que, cara, vamos ser sinceros, assim, a diretoria estendeu. Ah, Thiago, mas você falou que não era pra contratar qualquer um. Não é. Continua achando que não é. Enquanto o Atlético for no mercado pra contratar qualquer um, o Atlético vai continuar tendo a necessidade de contratar. Acho ótima alternativa de apostar na base. Mas fica claro que o elenco é insuficiente, isso aí eu fico muito tranquilo de sempre ter falado com vocês. Mas enfim, dia de concentração, dia de anímico considerável. Lembrando que na última vez que a gente chega na final da Copa do Brasil, a gente passa do Atlético Goianiense e passando pelas fases, chegando numa final como foi em 2021, a gente vai estar na próxima Libertadores, porque agora os dois finalistas da Copa do Brasil estão na Libertadores também. Odair Balança, sendo bem sincero com vocês, eu acho muito improvável. Não acho impossível, acho muito improvável. Mas mais do que impossível, improvável, seria muito do injusto. Enfim, que o Odair não balance na visão dele sobre o Atlético. Que aí sim a gente vai estar ferrado.